Qual o significado de ser mulher? É bem simples a pergunta. Muito simples. Filosoficamente. Sim. O que é para vocês ser mulher? Vamos começar de uma maneira bem simples. Assim, eu sei que o que eu penso a respeito é uma coisa que vai meio contra o que se costuma falar. Mas, para mim, ser mulher é ser mais alguém. Eu nunca consegui fazer uma diferenciação entre o fato de ser homem e de ser mulher. Isso desde pequena. Falei, eu tenho uma... Minha mãe, falar a verdade, ela sempre mandou em casa. Então, a gente acostuma que a pessoa forte lá era ela, né? Entendi. Então, independente de qualquer coisa, para mim era ali. Tipo, se não era para obedecer... Apanhava tanto do pai como da mãe, então tanto faz, estava na mesma, né? Entendi. Então, não tinha muito esta coisa... Todo mundo em casa, os homens, as mulheres, arrumavam a própria cama, cuidavam, né, da própria roupa, armário, etc. E tal. Então, nunca tive esta diferenciação na criação. Então, no fundo, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu nunca achei que tivesse diferença, sabe? Mas é difícil você ver você ver uma família que não tem essa diferenciação. Não, né? Porque geralmente se tem. Minha avó também era uma pessoa muito forte, né? Então, assim, meu avô trabalhava fora, mas ele trabalhava numa empresa, ele era administrador de fazenda, mas a contabilidade era ela que fazia para ele. Olha só. Então, quer dizer, era um trabalho conjunto, né? Ele, por causa dos filhos, ela ficava em casa e ele ia cuidar da parte agrícola, né? Da produção em si. Mas a contabilidade era ela que fazia. Então, assim, sempre foi em casa uma coisa muito normal ser homem e ser mulher, né? A diferença era assim, era só do sexo. Só física. Só física, né? Assim, exatamente. Mas não havia essa diferenciação de limites. Vamos dizer assim, mulher faz isso... Eu acho que isso me ajudou a vida inteira, porque eu sempre toquei assim, minha limitação eu sou baixinha, não consigo pegar o livro que está lá no alto da estante, ou seja lá o que for. Eu preciso da escada. Mas não era o fato de eu ser mulher que me limitava. Entendi. Então... Mas é muito interessante. Mas é uma coisa que eu sei que é muita exceção mesmo, né? Sim, mas maioria não é. É muito interessante, porque realmente, hoje a gente tem essa limitação, né, que foi imposta, isso é uma coisa cultural. Né, que mulher faz isso, homem faz aquilo, e não pode se misturar. As próprias mães ensinam que isto não é para os filhos, isso é para as mulheres fazerem, né? Sim. Algumas coisas, da diferença de funções, né? Sim. Então, já começa ali no dia a dia, né? Exatamente, já começa nessa diferenciação mesmo. Na sua família também eram só mulheres, as mulheres que reinavam ou os homens que... Não, no caso, a minha mãe era a chefe de casa, ela trabalhava fora. Eu, sendo a mais velha, não tinha questão. Era 3 homens e 2 mulheres. Não tinha essa questão de ter essa diferença. Não, era todos iguais. Todos tinham que fazer lá também era a mesma situação. A mesma tarefa também. Não tinha ali o homem ou a mulher. E até hoje a gente é assim. Então, nós todos trabalhamos, lutamos, os homens limpam a casa, passam roupa, lava, cozinha. Aí você olha assim, um outro homem fala assim, eu fazia isso? Imagina! Não, mas no nosso tempo, aquela geração, a gente fazia tudo isso e não tinha uma desigualdade, era tudo igual. Isso que eu falo, na minha casa era assim, na sua casa era assim, mas eu via minhas amigas que não eram assim. Eram quase casas transcendentes, assim, né? Do jeito de se criar. É verdade. Minhas colegas de classe, muitas eram o contrário. Elas estavam se preparando para casar. E nós trabalhando. Muita gente assim, né? O objetivo da vida era casar, formar uma família,
como isso fosse assim, na hora que eu conseguir arrumar um homem que sustente a mim e vamos ter vários filhos e vamos viver felizes para sempre, né? E era engraçado como eram muitas obrigações, né? Você só sai depois de casada, você... né, só pode depois disso, você só tem sua independência depois de determinada situação, determinado casamento, de um homem estar ali e te ajudar, e te ajudar não, né, mas assim, casar e ser responsável por você. Vocês acham que hoje se perdeu essa responsabilidade realmente? Ou ainda tem gente que precisa dessa base cultural que vem aí já de anos? Eu acho assim que hoje se perdeu a responsabilidade, independente de sexo ou não. Filho hoje é uma coisa que não foi preparado para a vida. Muitos filhos hoje. Você tem uma geração que você fala, como é que essa pessoa vai morar sozinha um dia? E é interessante. Sim, é o que mais tem. Você vai em outras casas, você não sente isso? Sim. É um bando de gente. Fala o termo certo, inútil, me dá um não fazem nada, eles não preocupam com nada. São muito sossegados, são assim... Eu estou aqui no mundo para viver a minha vida. Né? Não tenho coletivo, não tenho nada. É assim. Eu sempre bato na tecla, já com bastante gente que eu converso, que eu falo que eu acho a minha geração ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, não foi feito para ter filho. O que eu acho. Foi uma geração que não foi feita para ter filho. Não se preparou para, né? Não Também. se preparou para. Os pais não prepararam os filhos para. Era uma geração que os ideais e objetivos eram outros. Era a necessidade de você ter posses, fazer a sua vida e tudo mais. E por um acaso um filho aparece ali, você não sabe o que fazer e foi se empurrando. Que hoje se colhe o fruto disso. Meus filhos têm a sua idade e a gente percebe, o que eu percebo, eles se prepararam para, assim, eles... tinha o objetivo de o trabalho. Sim, de conseguir coisas, Isso. de ser bem-sucedido. E a família passou, durante muito tempo para eles, passou a ser ele e a esposa. Demora para criar aquela coisa, vamos ter filho? Primeiro vamos fazer isso, né? Vai deixando, postergando a história de ter filhos, né? Mas daí não parece que, assim, nesse caso, eles se planejaram. Seus filhos havia, né, ou não sei se eles têm hoje, mas existe um entendimento. Mas tem muita gente que, assim, não se planeja. Não. Vem filho e aí tem que se virar. Ele não está preparado, não foi educado para aquela situação. Diferente, eu ouço muito meus pais, às vezes, conversando. Mas não estar preparado, eu acho que não é um privilégio desta. Sim, né? Eu acho que nunca, né? Meus pais, imagina, da família do meu pai, eu acho que, se eu não me engano, são em 14 irmãos, a família da minha mãe, 10, se eu não me engano. Ninguém se prepara para ter 14 filhos. Mas a gente está falando de uma outra época. Mas que tinha, que era um padrão, né? Nós vamos voltar lá para os anos 50, né? Que era uma outra realidade, era outra visão de mundo, era outro entendimento de mundo, né? Sim. Que hoje não se tem mais. E seria burro a gente querer comparar uma situação com outra. Os nossos objetivos hoje, as nossas preocupações hoje são muito diferentes, não vou dizer maiores, mas diferentes do que eram naquela época.